Mais armas polêmicas são utilizadas no campo de batalha por parte da Ucrânia. Além dos ATACMS cedido pelos Estados Unidos, a gente tem o Storm Shadow cedido pelos britânicos, também mísseis de longo alcance e minas terrestres, que são proibidas em mais de 160 países. Enquanto isso, a gente tem a Rússia anunciando, vamos ver exatamente como, né? Que grandes bombardeamentos poderiam ser feitos nas principais cidades ucranianas e as embaixadas de Estados Unidos, Grécia e Itália sendo fechadas. Outras representações diplomáticas também, inclusive com os americanos pedindo para que os seus cidadãos procurem abrigo na Ucrânia. Vale lembrar, pessoal, que o Zelensky, ele fez um pedido bastante desesperado para que, de fato, os Estados Unidos continuem ajudando, porque isso pode significar a derrota da Ucrânia no campo de batalha, e fez reclamações do Brasil também, colocando que o Zelensky se autoconvidou para a cúpula do G20, mas não foi aceito, e que, inclusive, o Brasil impediu que negociações mais sérias pela paz fossem feitas na cúpula do G20. Enquanto isso, a gente tem Suécia e Finlândia instruindo seus cidadãos como se comportar no caso de uma eventual guerra. Vale lembrar que a Escandinávia está recém-ingressa na OTAN e a Finlândia tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia. E a gente tem notícias importantes também relacionadas a próprio Estados Unidos, que anuncia uma resolução que promove um embargo contra a Venezuela. Sim, Edmundo Gonzalez pode voltar para a Venezuela em janeiro e assumir o cargo de presidente, pelo menos segundo a intenção dos Estados Unidos, e também vetando de maneira unilateral, ou seja, único veto, a proposta de cessar-fogo entre Israel e Palestina. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a reunião entre Brasil e China, que promove mais de 37 acordos. O que Brasil e China estão considerando, e será que o Brasil faz parte da nova Rota da Seda? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Você tá em perigo. Eu sei, porque eu também estava até pouco tempo atrás, porque não tinha acesso a mecanismos para me defender de eventuais pessoas de má fé que queriam ter acesso às minhas informações pessoais que estão completamente compartilhadas ali em celulares, equipamentos eletrônicos e tal. Para conseguir me defender, ainda mais eu que trabalho na internet e tenho que proteger as informações pessoais e profissionais, eu tenho acesso ao melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. Ele vai garantindo várias camadas extras de proteção na hora de eu fazer uma transferência de dados, por exemplo. Hoje eu me sinto completamente seguro até para acessar um Wi-Fi público, mesmo que seja para banco, coisas pessoais, porque eu sei que o VPN vai me proteger. Além disso, eu tenho uma série de usabilidades muito interessantes, de mudança de geolocalização, mudança de IP. Eu consigo, por exemplo, caso tenha algum tipo de filme em qualquer plataforma de streaming que só saiu nos Estados Unidos ou qualquer outro país, eu mudo minha geolocalização e tenho acesso àqueles conteúdos exclusivos. Caso eu queira, por exemplo, fazer uma viagem, sabia que preço de hotel, passagem, estadia, tudo muda de acordo com o seu equipamento e também de acordo com a sua geolocalização? Então, para ter acesso a promoções exclusivas, até mesmo para viagens, tem acesso ao VPN, galera. Ele vai te ajudar muito, de várias formas diferentes. Além do que, o preço ele já é muito baixo e estamos nesse momento na Black Friday. Os caras estão fazendo desconto, pessoal, mas assim, imperdível. Até porque você pode compartilhar em vários equipamentos ao mesmo tempo e até compartilhar também com outras pessoas. Isso tudo com uma única conta. É suporte 24 horas, todas as dúvidas respondidas. Cara, de verdade, é sensacional, tá? Tanto para sua segurança, como eventual para possíveis economias que você possa fazer utilizando o VPN. Eu não recomendaria, pessoal, se não fosse essencial, tá? VPN do Surfshark é o melhor VPN do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente está tendo dias muito polêmicos nos últimos dias no campo de batalha entre Rússia e Ucrânia. Principalmente porque os Estados Unidos, com Biden nos seus últimos momentos como presidente, anunciou que a Ucrânia estava liberada para utilizar os mísseis de longo alcance, os mísseis ATACMS, que têm capacidade de atingir até 300 quilômetros de distância. Vale lembrar que eles já foram utilizados 6 mísseis contra Briansk, um ponto de infraestrutura. A Rússia alega que conseguiu abater 5 desses 6 mísseis, mas um acabou pegando numa posição logística militar super importante para os russos. Além disso, que já causa uma mudança muito significativa, porque o Putin já tinha falado que seria uma linha vermelha ultrapassada, porque se a OTAN está cedendo mísseis de longo alcance, esses mísseis não são simples de serem manuseados, de serem destacados.
precisa de satélite, inteligência, treinamento militar, ou seja, é uma interferência direta da OTAN no conflito, o Putin ainda mudou a sua doutrina nuclear, anunciando que um país, mesmo que não tenha armas nucleares, ou seja, faça um ataque convencional com armas convencionais, mas se esse país, a exemplo da Ucrânia, for apoiado por um país que tem armas nucleares, a Rússia pode fazer também uma retaliação nuclear. Ou seja, e não só contra a Rússia, hein? Também contra a Belarus, contra a Bielorrússia, que é um grande aliado, né? Alexander Lukashenko e Putin. Ou seja, a retórica agressiva aumentou bastante nos últimos dias. Só que não são só os mísseis ATACMS. Os Scalp franceses e os similares Storm Shadow britânico também podem ser utilizados. E é isso que aconteceu no passado recente. As informações preliminares dão conta que os Storm Shadows, que são cedidos pelos britânicos, também foram utilizados no campo de batalha. Eles pegaram o Storm Shadow, né? Eles podem ser utilizados até 250 quilômetros da fronteira e pegaram em solo russo. As informações são muito preliminares, não sabemos ainda exatamente aonde. Aguardando maiores confirmações, mas aparentemente foram 12 mísseis Storm Shadow na região de Kursk, ou seja, aquela que a Ucrânia invadiu da Rússia, e destruíram uma base militar. Novamente, aguardando maiores informações. Mas além dos mísseis Storm Shadow, a gente ainda teve o anúncio que os Estados Unidos aprovaram a utilização de minas terrestres. Essas minas terrestres, segundo o próprio Estados Unidos, elas são minas um pouco mais seguras que a dos russos. Os russos também utilizam um sistema de minagem para impedir o avanço dos ucranianos, só que são minas que não podem ser controladas à distância. Então elas ficam ali e aí quando passa, por exemplo, né, a guerra, algum conflito, uma mina que não tenha sido explodida pode explodir mesmo que seja uma área de civil depois de um longo período. Segundo os Estados Unidos, as minas que estão sendo dispostas agora ou cedidas pelos Estados Unidos, elas são minas que funcionam a bateria. Ou seja, se elas ficarem muito tempo, né, ao relento, elas vão acabar perdendo a bateria e não correndo mais risco de explosão. Mesmo assim, a gente tem, galera, documentos assinados pela comunidade internacional, mais de 160 países, que recomendam que essas minas não sejam utilizadas. Ah, entendi, o professor está criticando os Estados Unidos. Galera, a Rússia também utiliza, tá? Não estou falando isso. O que eu estou colocando é que os Estados Unidos, aparentemente, né, o próprio Washington Post coloca isso, que era uma coisa que os Estados Unidos se recusava a fazer, que era entregar essas minas, e agora, aparentemente, o Biden meio que liberou a porteira, né? Tá liberando o uso de minas terrestres aí para a Ucrânia, além dos mísseis de longo alcance, coisa que valha. Ou seja, a retórica agressiva está aumentando, tá? A gente teve informações sendo compartilhadas dos Estados Unidos, na Grécia, na Itália, na própria Ucrânia, que um grande bombardeamento seria utilizado pelos russos. E aliás, galera, percebam, tá? É algo que eu até compartilhei com vocês. Professor, se a doutrina nuclear russa mudou e agora um país, mesmo que só tenha armas convencionais, mas se ele for apoiado por um país nuclear, que tem armas nucleares, a Rússia pode responder de maneira nuclear, a Ucrânia feriu esse princípio, não feriu? Feriu. Então isso quer dizer que agora os russos vão fazer um ataque nuclear? Então, galera, de novo, tá? Não tem informações privilegiadas, não faço parte da OTAN, não faço parte da cúpula do governo Putin. Confesso que eu adoraria saber, tá? Ser um mosquitinho ali para saber exatamente o que eles conversam. Mas não tem essas informações. Na minha concepção, não. O próprio Sergei Lavrov, que estava na cúpula do G20 até ontem, né, representando os russos, já que o Putin não poderia participar, ele falou sobre o assunto e ele colocou que a Rússia, ou a antiga União Soviética, sempre se comportou como um país que tentou reduzir as tensões, que o Mikhail Gorbachev, que chamou o Reagan para conversar, para tentar estabelecer que armas nucleares deveriam ser elemento de dissuasão e não elemento de ataque, que a Rússia sempre tentou finalizar acordos de redução de armas nucleares com os Estados Unidos. Claro que assim, né, a Rússia não é a boazinha da história, vamos deixar bem claro, né? Mas a Rússia, aparentemente, nas declarações do Sergei Lavrov, coloca que são os Estados Unidos que estão aumentando a escalada, tá? Ele colocou isso também na cúpula ontem, mas que a Rússia não pense em fazer uma retaliação nuclear, pelo menos não no momento, a não ser que ela sinta que o seu território está muito ameaçado. Mas, vai lembrar, numa guerra híbrida, ou numa guerra que a comunicação, as sanções, tudo conta demais, é difícil acreditar nas declarações desse grande líder. Eu acho, galera, que a Rússia não faria um ataque nuclear justamente pelo medo do revide. Se a Rússia tem capacidade de destruir a Ucrânia, é claro que tem. Assim como a OTAN também tem capacidade de destruir a Rússia também tem capacidade de destruir a OTAN, e existe o risco de uma implosão mundial, né? Não acho que seja isso que Putin e os grandes líderes querem no planeta, tá? Então por isso que eu particularmente não acredito, tá? Ou pelo menos torço para que não aconteça.
Mas uma grande resposta o Putin vai ter que dar. Eu compartilhei com vocês essa noção também. O Putin já traçou várias linhas vermelhas que foram rasgadas pela Ucrânia. Invasão do território russo, cessão de caças F-16, blindados, intervenção, financiamento. Poxa, se agora, depois de mudar a retórica nuclear, o Putin não fizer nada com Storm Shadow, Minas, os ataques MS sendo utilizados, isso mancha a credibilidade do Putin. Por isso que as notícias que um grande bombardeamento nas maiores cidades iam acontecer repercutiram demais. A gente teve os Estados Unidos, por exemplo, colocando para os seus cidadãos que ainda estão na Ucrânia para que eles procurassem abrigo e ouvissem as informações das mídias locais, para saber exatamente quais ações eles deveriam tomar com um possível bombardeamento, por exemplo, em Kiev e nas principais cidades. A gente teve, por exemplo, a embaixada da Grécia, da Itália e dos Estados Unidos fechando. Outras embaixadas ou corpos, representações diplomáticas, alterando também o seu princípio de funcionamento. Tudo no princípio de um possível ataque russo. Mas aí vem o que eu falo para vocês da guerra híbrida. De novo, dá para acreditar? Não sabemos porque são informações ucranianas, assim como as informações russas também não, né? Mas a Ucrânia fala que, na verdade, o que aconteceu é que a Rússia fez um ataque psicológico, com essa ameaça de bombardeamento que supostamente deveria ser, foi espalhado pela inteligência ucraniana, por mensageiros da Ucrânia. Na verdade, era uma mensagem que foi produzida por mensageiros russos, por propagandistas russos, para desinformar e colocar um terror psicológico contra a população e contra os países mesmo. A inteligência ucraniana colocou que eles até encontraram erros gramaticais nas informações que foram destacadas, o que tem muito a ver com a maneira como a Rússia faz os seus ataques. Professor, é verdade? Juro que eu não sei, tá? Pode ser a Ucrânia teria falado assim, não, fiquem tranquilos, a gente não vai se deixar ser atacado, tenham calma, né? Continuem nos apoiando. Mas é fato que uma grande ameaça, e agora convenhamos que os Estados Unidos têm bastante inteligência, né? Para saber se de fato é uma desinformação ou não. Enquanto isso, a gente teve, por exemplo, a Suécia e a Finlândia também fazendo propagandas similares, notificando, olha só como a Europa aparentemente está se preparando para o conflito. A Alemanha já falou que pode utilizar, por exemplo, as suas indústrias para aumentar a produção de equipamentos, armamentos. Isso geralmente é feito numa situação de guerra. Os países da OTAN estão voltando a gastar pelo menos 2% do seu PIB em defesa e gastos militares para se defender eventualmente, claro, da OTAN, tá? E a gente teve Suécia e Finlândia, principalmente a Suécia, colocando, galera, compartilhando com a própria população orientações de como se comportar numa eventual guerra contra a Rússia. Vale lembrar que a Escandinávia, a região ali destacada próxima do Mar Báltico, é uma região muito geoestrategicamente importante, como saída, por exemplo, até mesmo naval para os russos, e até porque a Finlândia tem cerca de 1.250 quilômetros de fronteira com a Rússia. A Escandinávia, pós-Segunda Guerra Mundial, tentou buscar uma política de neutralidade, mas quando começa a guerra Rússia e Ucrânia, tanto a Finlândia como a Suécia mudam a sua posição e entram para a OTAN. Vale lembrar que a Suécia, por mais que não faça fronteira com a Rússia, está muito próxima ali também do Mar Báltico e também do exclave de Kaliningrado, outro território estratégico para os russos também, principalmente por conta do acesso ao Mar Báltico. A Suécia tem, sim, grandes preocupações. A Suécia, que lembrando, pessoal, é uma potência militar, tá? Tanto com os caças Gripen, por exemplo, submarinos também de grande tecnologia militar, mas tem preocupações com uma eventual guerra, principalmente pela proximidade no campo de batalha. E aí, de novo, né? Eu estou compartilhando informações com vocês, mas se o governo da Suécia e o governo da Finlândia começam a propagar essas informações, eles têm muito mais informações privilegiadas, porque tem setores de inteligência focados somente nisso, do que, claro, eu, você e a própria mídia. Acha, pessoal, que os suecos e os finlandeses sabem de alguma coisa que a gente não sabe? É complicado. A Suécia até colocou, galera, que as pessoas devem buscar suprimento para pelo menos uma semana e que todas as pessoas que tenham de 16 a 70 anos correm risco, sim, de serem convocadas para o campo de batalha. O Zelensky, que está meio que desesperado também, porque sabe, né, que a Rússia deve fazer um grande ataque como resposta aos Storm Shadow, aos Scalp, aos ataques MS, agora o sistema de Minas, a invasão a Kursk. Está preocupado porque Trump vence e uma série de secretários como Marco Rubio, como o próprio Elon Musk, já destacaram que talvez a Ucrânia não seja a prioridade. Que os Estados Unidos gastarem bilhões e bilhões na Ucrânia, talvez não faça tanto sentido assim para a diplomacia do Partido Republicano. E o Zelensky compartilhou ontem, quase como se fosse um pedido para os Estados Unidos. Estados Unidos, por favor, não nos abandonem. Isso em entrevista à Fox News, tá? Porque senão nós perderemos a guerra.
O Zelensky ele fez questão de destacar que a indústria bélica ucraniana está muito melhor do que estava no começo da batalha, até com a Rheinmetall, outras indústrias, mas que eles ainda precisam de grande ajuda. Ou seja, alegou que eles têm sim uma produção local, só que não é suficiente para parar os russos. Foi um apelo, um pedido desesperado para que os Estados Unidos continuem ajudando. E sendo sincero, a Ucrânia via, na cúpula do G20, realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, uma grande oportunidade de buscar mais ajuda. Por isso, o Zelensky ele fez um pedido para o Brasil, que a gente sabe que a relação entre Zelensky e o Lula não é das melhores possíveis, né? Para que ele pudesse participar da cúpula do G20. Só que o Brasil ele foi bem explícito, tá? Não. A gente vai até citar um pouquinho do conflito, e realmente eu citei para vocês ontem, né, o que foi a resolução final do G20, ela falou do conflito, mas falou assim, olha, a gente pede para que os países busquem uma resolução baseado na Carta da ONU, ou seja, uma coisa muito genérica, né, acerca da guerra Rússia e Ucrânia, mas não deixou o Zelensky participar do G20. O Brasil tinha bem claro, tá? O grande intuito do G20 vai ser a criação da Aliança Global contra a Fome, que de fato foi uma vitória, né? A gente teve assinatura mais de 150 membros, dentre países, organizações, que assinaram a Aliança Global contra a Fome, e outras questões, como questão também de gênero, como questão de mudanças climáticas, a questão da reforma dos organismos multilaterais, e o Brasil temia que a participação da Ucrânia do Zelensky pudesse destoar um pouco, ou seja, fizesse com que a discussão fosse muito para a guerra Rússia e Ucrânia e pouco para questões que o Brasil considerava mais importantes. A Ucrânia falou, a partir do seu embaixador, que o Zelensky mandou a carta, mas que ele não foi atendido, e que o Brasil fez questão de não falar da guerra. Quando ele se pronunciou acerca das questões para o mundo, ele fez um pedido para o mundo. Mundo, esqueçam essas ameaças do Putin. As ameaças do Putin não podem ser levadas a sério. Inclusive destacando o que eu compartilho com vocês, que o Putin, ele já passou por várias linhas vermelhas que ele tinha colocado no início do conflito e até agora não fez nada. E que a Rússia sabe que caso faça algum tipo de retaliação nuclear, mesmo que seja com armas nucleares táticas, ou seja, não de destruição em massa, isso seria também transpassar uma linha vermelha, inclusive para os seus aliados, como China, como o Brasil, e isso poderia fazer com que até países que apoiam um pouco mais o regime russo, como China e Brasil, parassem de apoiar a Rússia. E aí, galera, como será que seria o posicionamento do Brasil caso a Rússia fizesse uma retaliação nuclear? Na minha concepção, tá? O Brasil ia repudiar e aplicar, ou pelo menos apoiar, algumas sanções internacionais contra a Rússia. E você, o que pensa, hein? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias super importantes relacionadas à mudança da legislação americana a partir da Venezuela. Como assim, professor? A gente já destacou também várias vezes aqui no canal o quão polêmica foram as eleições venezuelanas, em que a gente tinha uma Venezuela que supostamente teria um caminho um pouco mais aberto para a democracia, com o Acordo de Barbados, com promessas feitas ao Brasil, aos Estados Unidos, fim de algumas sanções, só que a gente teve, por exemplo, inicialmente a Venezuela alegando que qualquer tipo de país ou organismo internacional poderia vistoriar as eleições. Depois baniu os Estados Unidos, baniu a União Europeia, falou que, por exemplo, qualquer membro da oposição poderia participar das eleições, mas depois boicotou a Maria Corina Machado, a Corina Iores, e no final das contas o Edmundo Gonzalez pôde participar. Aí a gente teve as atas que foram publicadas em cada um dos locais de votação. A oposição contabilizou cerca de 80% das atas e deu vitória para Edmundo Gonzalez. O CNE, o colégio eleitoral, né, o órgão eleitoral venezuelano, pegou aquelas atas e falou que na verdade não, o Nicolás Maduro que tinha sido eleito. Aí Brasil, México e Colômbia pediram maiores explicações. Beleza, então apresente as atas. Até hoje estamos esperando. O Lula até falou, olha, eu só aceitaria o resultado das eleições se a gente de fato tivesse a publicação das atas. Mas eu não posso questionar o Supremo venezuelano, que foi quem contabilizou. Assim como eu não gostaria que a Venezuela questionasse o meu Supremo também. Ou seja, o Brasil está naquela situação meio chove no molha. Não reconhece as eleições do Maduro, mas também acho que não compraria uma briga com Rússia, China, enfim, né? Por conta da Venezuela. Se bem que bloqueou a entrada da Venezuela nos BRICS. Mas acho que mais que isso, o Brasil não vai, tá? Os Estados Unidos, talvez não. Quando a gente fala dos Estados Unidos, existe Estados Unidos Biden, ou Biden antes da eleição, pós-eleição e governo Trump, né? Que são coisas diferentes. Antes da eleição, é o Biden que não queria guerras espalhadas pelo mundo, porque sabe que guerras espalhadas pelo mundo fazem com que os americanos percam popularidade, principalmente os democratas. O Biden pós-eleição tá um pouco mais assanhadinho, né?
com minas terrestres, com mísseis de longo alcance, com algumas declarações um pouco mais polêmicas. E o Trump, claro, tem a sua própria política, inclusive com Marco Rubio sendo colocado como um dos representantes das relações exteriores, alguém que prega tanto o combate à esquerda latino-americana e tendo a Venezuela talvez como símbolo dessa esquerda latino-americana, talvez a retórica fique mais agressiva contra o Nicolás Maduro. A gente teve, feito pela Câmara Americana, ou seja, não foi nem Poder Executivo, nem Senado, ou seja, falta passar pelo Senado, e ser referendado ali pelo presidente, a aprovação de uma lei, chamada de Lei Bolívar, ou como eles estão chamando, a proibição de transações e arrendamentos com o regime autoritário e legítimo da Venezuela. Esse regime, ou essa lei, promulga, galera, que fica proibido os Estados Unidos estabelecerem relações comerciais com a Venezuela e que mais, hein? Países, organizações, pessoas físicas ou jurídicas que assinem contratos com o regime ilegítimo do Nicolás Maduro ficariam também sob suspeita ou sobre sanções dos Estados Unidos. Na prática, uma espécie de embargo. Você vai querer se relacionar com a Venezuela de Nicolás Maduro? Então, beleza. Tenha noção que você não renegocia com os Estados Unidos. Só que, claro, né? Por mais que o país talvez seja ideologicamente próximo do Nicolás Maduro, os Estados Unidos, a gente fala de mais de 300 milhões de pessoas com baita poder de consumo. A Venezuela não chega nem perto disso, ainda mais um país com uma grande crise econômica. Então, ideologia, negócios à parte, né? Muito possivelmente os países aceitariam fazer negócio com os Estados Unidos e não exatamente com a Venezuela. Ou seja, uma situação de embargo. A Venezuela colocou, o Ivan Gil mesmo publicou que isso é um crime. A gente teve, pessoal, o Antony Blinken colocando que o povo venezuelano deu seu recado do dia 28/7, que é o reconhecimento do Edmundo González como presidente do país. Vai lembrar, pessoal, que o Edmundo González, ele está refugiado, exilado na Espanha e prometeu que em janeiro ele volta para tomar posse na Venezuela. Como eu não sei, né? Porque, teoricamente, se ele pisar na Venezuela, ele vai ser preso, inclusive as Forças Armadas da Venezuela dão apoio para o governo Maduro. Mas, com essa pressão dos Estados Unidos, e principalmente com o eventual governo Trump, a tendência é que aumente ainda mais essa retórica agressiva contra a Venezuela. E aí, pessoal, será que esse possível embargo econômico dos Estados Unidos tem poder para derrubar o regime Maduro na Venezuela? É a questão que se coloca. Para finalizar, a gente teve também notícias bem importantes a mais um bloqueio, a mais um veto feito pelos Estados Unidos. O Conselho de Segurança da ONU, formado, sempre lembrando, por 15 membros, isso que o Brasil quer reformar, tá? Por 15 membros, sendo 10 rotativos, com um período de 2 anos ali, que eles vão participar das discussões, das votações, e 5 membros plenos, permanentes, que tem também poder de veto, Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra, votaram por uma proposta de cessar-fogo na faixa de Gaza. Os Estados Unidos, mais uma vez, vetaram a resolução. Os americanos alegam que essa proposta não exige a libertação dos cerca de 100 reféns. E, inclusive, o representante americano até chamou de cínica essa votação, porque só fala de um cessar-fogo, mas sem uma eventual tirada do Hamas do poder ou a libertação dos reféns. Isso Israel não aceita. Vale lembrar que Israel aparentemente está um pouco mais próximo de uma situação de cessar-fogo com o Líbano, mas não é a mesma coisa com a faixa de Gaza, hein? O próprio Netanyahu visitou hoje a faixa de Gaza e deixou recado. Nós tiraremos ou nós traremos o fim do Hamas e a gente oferece uma recompensa de 5 milhões de dólares para cada refém que for resgatado. Ou seja, pessoal, aparentemente, se a situação Hezbollah-Israel, Líbano-Israel, se caminha para uma resolução um pouco mais pacífica, na faixa de Gaza não posso dizer a mesma coisa. E vai lembrar que os representantes que o Trump coloca no futuro governo americano são um pouco mais problemáticos para os palestinos. Para finalizar, pessoal, depois da cúpula do G20, aproveitando que o Xi Jinping já estava no Brasil, ele fez uma reunião com o Lula. O Xi Jinping se pronunciou muito pouco, tá? Basicamente, ele falou, galera, que foi uma reunião muito proveitosa e que ele espera que Brasil e China construam caminhos pela paz, seja na Ucrânia como também no Oriente Médio. Já o Lula, ele também falou, não muito, tá, sobre a reunião, mas deixou um pouco mais explícito que tanto o Brasil quanto a China defendem uma reforma dos organismos multilaterais, que Brasil e China colocam a paz, a diplomacia e o diálogo em primeiro lugar. Brasil e China assinaram mais de 37 acordos, inclusive um deles que pode significar
o fim da Starlink? Lembrando que Elon Musk e Brasil não estão nas melhores das situações, mas claro que não vai ser o fim da Starlink, né? Mais uma importante concorrência. A China, a partir de uma empresa semi-estatal, colocou a SpaceSail, que é uma empresa também que, utilizando satélites de baixa altitude, consegue fazer uma comunicação de internet super rápida, ou seja, uma espécie de concorrente com a Starlink, e um dos acordos prevê que esse sistema seja disponibilizado no Brasil. Professor, quer dizer então que os chineses vão querer oferecer a internet em detrimento dos Estados Unidos? Não tem o risco de espionagem? Tem. Assim como os Estados Unidos também tem. E não é que tem risco com os Estados Unidos, né? Isso já aconteceu. A gente teve, por exemplo, o próprio Wikileaks do Julian Assange divulgando, cara, informações de espionagem contra o Brasil durante o governo Dilma. E, aliás, até antes disso, tá? Ah, entendi, o professor defende os chineses. Claro que não. A China possivelmente faz a mesma coisa, né? Só que assim, o Brasil, para mim, na minha concepção, tá? Quanto mais concorrência, melhor, que a gente consiga receber investimentos e tentar preservar ao máximo a nossa soberania, independente se é comunicação chinesa ou comunicação americana. E sobre a nova Rota da Seda, eu já tinha adiantado para vocês que o Brasil possivelmente não faria parte. Porque o Celso Amorim falou sobre isso, que oficialmente o Brasil assinar um documento, pertencemos à Rota da Seda, isso a gente não fará. Mas que firmar acordos, parcerias, enfim, estratégicas, isso possivelmente sim. Como, por exemplo, acesso ao porto que a China construiu no Peru, dentre alguns benefícios. Mas estamos fora, por enquanto pelo menos, da Rota da Seda. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.